Além de tudo. Seja bem-vindo a Metacosmo, um canal para a expansão da consciência e uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos falar sobre um tema que está muito na moda. Nós estamos no mundo hoje sempre falando desse tema: a saúde na nova energia. Bom, a partir de hoje nós vamos usar o termo nova energia. O que significa nova energia? Nova energia é um conceito usado para essa mudança que nós iremos ter, nessa ascensão do mundo, né? Saindo do nível psíquico, indo para o nível noético, né? Nós estávamos no nível físico, passando para o nível psíquico, agora vamos para o nível noético. Quando a gente fala nova energia, é essa nova energia que nós estamos ascendendo, ou seja, começando a dinamizar no mundo. E velha energia é tudo aquilo que nós temos no passado. Bom, o tema saúde na nova energia é um tema muito bonito, apesar de ser um tema um pouco polêmico. Eu espero que vocês compreendam, é uma reflexão e sempre já vou fazer uma advertência, né? Tudo aquilo que vou falar é para você pensar fora da caixa, tá bom? Muito bem. Para falar desse tema, nós vamos começar com Galeno. Galeno é um grande filósofo grego que foi um dos maiores médicos da antiguidade. Galeno nasceu lá pela volta dos anos 136 depois de Cristo e morreu em 199. Alguns dizem que ele morreu em 217, mas sem dúvida é um dos maiores médicos da antiguidade. Galeno estudou em Alexandria. E depois que ele saiu de Alexandria, lá no Egito, ele voltou para a Grécia e foi considerado um dos melhores médicos da época. Tanto é assim que naquela época o Império Romano é quem mandava na Grécia, né? Logo ele foi nomeado para ser o médico dos gladiadores, um cargo considerado um dos maiores cargos de médicos no Império Romano. O imperador Marco Aurélio, exatamente o Marco Aurélio, aquele filósofo estoico, né? Gostou tanto do trabalho de Galeno que o convidou para ser seu próprio médico e médico da sua família, principalmente do seu filho. Bom, tendo a mordomia de ser médico do imperador, Galeno começou a ter muito dinheiro, muito status, e ele podia, o que ele pedisse para o imperador conseguia para ele. Então ele começou a fazer grandes testes de laboratório, né? Trazendo inclusive elefantes lá da Índia para fazer testes dos elefantes, dos macacos, ou seja, ele tinha muito poder na medicina e inclusive fazia testes inclusive em humanos, né? Naquela época ele podia fazer testes em humanos. Por isso ele foi considerado um dos maiores médicos da antiguidade e o pai da anatomia. Mas Galeno tinha uma certa rivalidade com os médicos daquela época. Por exemplo, ele considerava que os médicos tinham três grandes defeitos, né? Tinha três grupos de defeitos dos médicos. Alguns médicos, para eles, eram muito dogmáticos, ou seja, não conseguiam pensar fora da caixa. Já naquela época, os médicos, né, tinham dificuldade de conseguir evoluir, né, com a evolução da medicina naquela época. Outra dificuldade que Galeno tinha e outra crítica que Galeno fazia para os médicos era que os médicos daquela época eram muito corruptos, ou seja, naquela época os médicos já tinham aquela mania de cobrar muito caro, só não cuidavam dos pobres, cuidavam só daqueles que tinham dinheiro. Coisa que parece que não está muito igual à nossa época não, né? Já naquela época, século II depois de Cristo. E a terceira coisa que Galeno criticava muito os médicos daquela época era a questão dos médicos serem muito divididos. Tinha três grupos de médicos, né? Os que eram extremamente dogmáticos, né? Que não se misturavam, como os médicos que eram empíricos. Os médicos empíricos eram aqueles médicos que gostavam muito de, como dizer assim, eles já tinham uma certa experiência da medicina e
dava pouca bola para a doutrina, só ficava nessa, já sou experiente mesmo, já sei o que eu faço e pronto. E tinha um terceiro grupo de médicos que ele criticava muito, que eram aqueles metódicos, ou seja, aqueles médicos que criavam uma metodologia, não dava nem bola para a doutrina e nem bola para os empíricos, ou seja, ficava com um pé em cada canoa, depois se afundava. Bom, por esse motivo o Galeno foi muito criticado, mas sem dúvida foi um dos maiores médicos e filósofos da época, seguindo uma filosofia lá de Hipócrates, depois também a filosofia de Platão, ele estudou muito Platão, e também de Aristóteles, que era sem dúvida um grande filósofo, mas também que ajudou muito na medicina, principalmente na questão da zoologia e da botânica. Por que eu estou falando de Galeno? Porque para Galeno a crítica aos médicos da época, fica bem claro, na época, pelos médicos serem dogmáticos, corruptos e muito divididos, ele dizia que o verdadeiro médico, acima de tudo, ele tinha que ser filósofo. É lógico que filosofia naquela época era prática, não era uma filosofia teórica como é hoje. Hoje, quando a gente fala de filosofia, as pessoas falam assim, lá vem aquele filósofo que é teórico. Não, naquela época a filosofia era algo prático. Tanto é assim que é da filosofia que nasce quase que praticamente todas as ciências, a física, a matemática não, matemática anterior, mas a física, a química, a biologia, astronomia, etc. Né? O filósofo daquela época era uma pessoa muito prática que colocava em ação os seus pensamentos. A medicina caminhou depois de Galeno. Logo em seguida nós entramos na Idade Média, na Idade das Trevas, né? Onde a medicina ficou muito voltada para o aspecto religioso, né? Você tinha uma doença, foi Deus que quis que você tivesse doente, muito conformista, e aquela religião muito dogmática, muito doutrinária. Apesar disso, na Idade Média, já lá quase no final da Idade Média, lá para os anos 1000, 1200, foi surgindo alguns alquimistas. Entre eles, vamos destacar um grande médico, que apesar de não ser reconhecido como médico, né, era o médico das almas, Francisco de Assis. Poucas pessoas sabem que Francisco de Assis era um grande alquimista e ele tinha uma capacidade muito grande, porque é o seguinte, naquela época, na região onde ele morava, tinha muitas montanhas e muitas cavernas. E o que acontecia? Os leprosos eram meio excluídos da sociedade, né? Então eles tinham que ir embora, sair da cidade para não causar, né, mais doenças, né? Então eles se escondiam nas cavernas e acabavam morrendo de fome, de miséria nas cavernas, né? E aquela época também, nós estamos falando de uma época logo após a grande peste negra da Europa, que matou milhões de pessoas. E Francisco de Assis foi exatamente aquela pessoa que ia visitar nas cavernas, não só abraçava os leprosos, como curava os leprosos, mas Francisco de Assis também produzia alguns produtos alquímicos, principalmente usando, né, os elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, para curar os leprosos. Então, Francisco de Assis, São Francisco de Assis, era muito conhecido por curar os leprosos e aquelas pessoas que ficaram remanescentes da doença da peste negra, né? Lá por os anos 1500 também outro grande médico apareceu, né, alquimista, Paracelso. Mas lá pelos anos 1500 começou o Renascimento, né, o fim da Idade Média, a Idade das Trevas e o início do Renascimento. Se por um lado o Renascimento trouxe grande evolução para a medicina, porque a medicina do Renascimento passou a ser realmente uma ciência, separando da religião. De um lado, o Renascimento separou a ciência da religião, que em partes foi uma coisa boa, porque fez com que a ciência tivesse um caminho evolutivo muito grande. Por outro lado, a espiritualidade saiu totalmente do campo da medicina. E isso complicou um pouco mais na Revolução Industrial, anos depois,
e já no século XIX e século XX começaram a surgir os grandes laboratórios, que construíram uma grande máquina de fazer dinheiro curando as pessoas, né? E esse é hoje um dos temas muito complicados para se falar na questão da medicina. Bom, por que eu falei tudo isso? Para te enquadrar e mostrar para vocês que a questão é muito séria. Se nós temos hoje um mundo doente, nós precisamos saber qual é a causa desse mundo que está doente. Hoje, diríamos assim, que quase todo mundo já teve uma doença. Mas a quantidade de doentes com doença crônica é algo alarmante. Tem muita gente com doença crônica. E mais, as doenças psíquicas começam a aumentar ainda mais. No início do século XX surgiram, né, Freud, depois Jung e outros grandes psicanalistas que mudaram um pouco a história da medicina, porque começaram a mostrar que as doenças não são apenas físicas, mas também psíquicas. Mas a questão da espiritualidade só voltou a ser assunto da medicina lá pelos anos de 1960, quando algumas universidades americanas começaram a fazer pesquisa sobre o efeito da espiritualidade dentro da medicina, dentro da saúde. E somente no ano 2000 que algumas grandes organizações internacionais de saúde reconheceram que o uso da espiritualidade dentro da medicina era importante. Tanto é assim que até então o Ocidente falava muito mal da questão do Oriente. Por quê? A medicina no Ocidente é mais alopática, usando remédios alopáticos, etc. Já a medicina do Oriente preservou muitas coisas consideradas fundamentais para uma medicina integrativa. O que é uma medicina integrativa? Aquela medicina que não fica pensando apenas nos efeitos físicos da doença. Lá no Oriente nós temos os indianos, né, que tem a questão do Reiki, a Ayurveda, né, que são técnicas milenares, né, e também a medicina chinesa, né, a acupuntura, por exemplo, né, que são técnicas que podem dizer assim muito diferenciadas comparadas com o Ocidente, que caminhou mais para a medicina alopática, para a saúde alopática. Bom, eu fiz todo esse caminho na história da medicina para você compreender as mudanças essenciais que irão acontecer com a nova energia. A nova energia com a descoberta da física da consciência. 3 aspectos fundamentais irão mudar a medicina e a saúde daqui para frente. A primeira já começou lá no final do século XIX e no século XX inteiro, que foi a física quântica. A física quântica mostrou, através de pesquisa científica, de cálculos matemáticos, mostrou ao humano que no mundo microatômico, no átomo, né? Quando a gente entra dentro do átomo, porque até então o átomo era concreto, era uma matéria. Aí descobriu-se que dentro do átomo não existe matéria, é só energia. E mais, no mundo microatômico, o átomo ele reage conforme o observador. O que é isso? O que significa isso? Quando uma pessoa vai observar um átomo no mundo microatômico, ele reage conforme o observador. Por exemplo, se o observador pensa que o átomo deve ter tal composição, ele muda a composição. Por quê? Ele segue a energia mental de quem está observando. E isso muda tudo no conhecimento científico. Por quê? Todo humano é composto de átomos que formam moléculas, que formam células, que formam órgãos. Portanto, se o observador consegue interferir no átomo, significa que o seu poder mental, e nós já falamos da tela mental, né, em lives anteriores, é importante você rever esse conceito,
significa que o observador consegue alterar a matéria. E a doença nada mais é do que um átomo com problemas. É um átomo que está irregular, está com problemas, doente, uma célula que está doente. Se a mente consegue mudar a matéria, significa que as doenças também são causadas pela observação da alma, daquele que comanda o seu corpo. Lembra que eu falei? O Fernando Avance não tem alma, o Fernando Avance é a alma. Você não tem alma, você é a alma. Você sendo a alma, você é o observador que tem condições de alterar a realidade do seu corpo, mas para isso você precisa aprender a usar a sua mente. E uma das principais técnicas para usar a sua mente é a tela mental. O segundo físico também promoveu uma grande alteração no nosso conhecimento sobre a medicina. Nós estamos falando sobre Albert Einstein em duas teorias. Na teoria da relatividade e na teoria da equivalência, né? Na verdade, a equivalência não é bem uma teoria, aquela fórmula, a famosa fórmula, energia igual a massa vezes K elevado ao quadrado. K, no caso, uma constante, né? Então, energia é igual a massa vezes uma constante ao quadrado. Quando essa constante ao quadrado é a velocidade da luz, significa o quê? Que a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ela que é matéria, vira energia. Em outras palavras, se você está com uma matéria aqui e você conseguir fazer com que ela comece a vibrar de tal velocidade da luz ao quadrado, aquilo que era matéria vira energia. O que Einstein provou com isso? Que a energia é igual à matéria. Portanto, tudo que existe no universo é energia. Tudo que existe no cosmos é energia. E olha como isso é importante. Se tudo é energia, significa que a doença que está dentro do corpo de uma pessoa, essa doença nada mais é uma energia que está vibrando de uma forma desequilibrada. E se você conseguir equilibrar essa energia, se você fazer com que ela vibre como ela deve vibrar, você cura todas as doenças. Por isso que a medicina vibratória é um dos principais campos da ciência, um campus da medicina que vai alterar tudo. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Um dos maiores pessoas, um dos maiores mestres que já trouxe esse conhecimento, por incrível que pareça, há 2000 anos atrás, se chama Jesus. Jesus, ele sabia dessa tecnologia, ele sabia que tudo era energia, e ele curava as pessoas, mudando o campo vibratório das pessoas. Jesus de Nazaré, e olha que interessante, Nazaré, não é porque Jesus nasceu em Belém, mas ele era de Nazaré, né? O pai de Jesus era de Nazaré, porque Nazaré é uma cidadezinha de nada lá em Israel, até hoje. Na época parece que nem existia Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, era chamado assim porque ele fazia parte de uma seita dentro dos judeus que se chamava os Nazeritos. Nazeritos é uma seita que seguia os primórdios das religiões, e os primórdios das religiões eram panteístas. O que é uma religião panteísta? Aquela religião que fala que para o humano ter saúde, prosperidade, equilíbrio na vida, ele precisa estar na mesma vibração da natureza. Então, quando Jesus chegava e curava as pessoas, ele fazia com que as pessoas começassem a vibrar na natureza. Jesus, que era nazarito, né, nazareno, ele também era muito ligado aos essênios, os chamados terapeutas, que curavam as pessoas com a medicina vibratória, pela vibração
Eles alteravam a vibração do corpo das pessoas e dessa maneira curavam as pessoas. Essa medicina começou a crescer muito e chegou ao ponto de depois, com o advento do espiritismo, com Allan Kardec, etc., muitos curadores começaram a aparecer da humanidade usando exatamente a técnica da cura mediúnica, usando exatamente a cura dos campos vibracionais. E essa é a grande revolução da medicina atual, que vai sair dos remédios alopáticos e partir para uma medicina vibratória. Mas só que tem um outro campo da medicina que, sem dúvida, essa vai mudar tudo que nós conhecemos hoje da medicina atual. Se chama epigenética. A epigenética, ela tem a sua base na biologia da crença. Biologia do seu sistema de crença. Olha que interessante. É uma espécie de resgate a Galeno. Porque lembra que Galeno falava? Que o bom médico tem que ser filósofo. E o filósofo, segundo Pitágoras, a filosofia é a sabedoria, é o pensamento que busca a sabedoria. Portanto, o bom médico, acima de tudo, ele tem que buscar a sabedoria. E a epigenética, ela tem algo que é muito interessante. O que acontece? A medicina até então achava que a maioria das doenças vinham da genética. Então, por exemplo, o meu pai tem diabetes, geneticamente eu herdo do meu pai a diabetes. Só que a epigenética, ela provou em laboratórios que não é bem assim. Não é porque seu pai tem diabetes ou porque seu pai teve câncer, alguma coisa assim, tendência ao câncer, que os filhos terão tendência ao câncer, a diabetes, assim como... Por quê? Na verdade, quem aciona o gatilho para ter ou não ter a diabetes é o próprio filho e não o pai. Por quê? É como assim? É como se o pai falasse assim, eu estou te dando uma arma, você pode acionar o gatilho ou não. Isso muda tudo. Por quê? Quais são os fatores que fazem com que você acione a doença? É exatamente alguns fatores essenciais, que é a parte física, a parte emocional, a parte mental, a parte cultural e a parte espiritual. Calma aí. São esses 5 elementos que, pela epigenética, fazem com que você adquira ou não a doença. Primeiro, a parte física. Aí está relacionado à sua vida, né? Se você faz atividades físicas, os seus alimentos, se você não ingere muita bebida alcoólica, se você não ingere drogas lícitas ou ilícitas, tudo isso faz parte de você acionar ou não o revólver. O segundo elemento é a parte emocional. E a parte emocional, ela é hoje uma das maiores doenças da humanidade. Para você acionar uma doença que está no seu código DNA, que vem da genética, advém exatamente do seu campo emocional. Conforme as suas emoções, você aciona ou não determinadas doenças. O terceiro aspecto é a parte mental. Ou seja, o seu pensamento é fundamental para você acionar determinadas doenças. A quarta é a questão cultural. E aí preste muito bem atenção. Aquelas pessoas que gostam de ficar olhando para a tragédia, assistem televisão e ficam procurando remédios novos. Tem remédios que é lançado, a pessoa nem tem a doença, mas a pessoa já quer tomar o remédio. A parte cultural, essa mente coletiva que se cria na sua cabeça, é fundamental para você acionar ou não a doença. E o quinto aspecto é a questão da espiritualidade. E por espiritualidade nós entendemos fé. Se você não tiver fé, você
pode acionar ou não a doença. E aí está um problema da humanidade muito sério. Atualmente, estão tentando tirar Deus da juventude, das crianças, tirar Deus da humanidade. Quando eu falo Deus, eu não estou falando velho, barbudo, não. Tira essa imagem de um homem. Eu estou falando da consciência cósmica, daquela capacidade de a gente saber que existe algo que criou tudo isso, uma inteligência maior. Entenda Deus como você queira. Quando você tira Deus da vida da humanidade, automaticamente produz dois tipos de pessoas, porque se cria uma doença espiritual. Uma das doenças é o fanatismo e a outra é o ceticismo. Tanto o fanatismo como o ceticismo causa as principais doenças psíquicas. Por quê? Nós estamos vendo hoje uma juventude que já não vai mais para a igreja, não vai mais para a religião, não vai mais... Não estou falando que precisa ir para a religião, não estou falando nada disso. Mas é preciso trabalhar a questão de meditação, trabalhar a questão de você ter essa consciência cósmica. É preciso você voltar a ter esse contato, principalmente com a natureza, que é a maior manifestação de Deus. O humano fugiu da natureza. As grandes cidades tiram a possibilidade da pessoa ter acesso à natureza, à alquimia da natureza. E isso está mudando os campos vibracionais das pessoas. E isso é terrível. Isso é muito ruim. No entanto, a mesma epigenética, ela chegou a um conhecimento muito importante. A epigenética falou o seguinte, os médicos, os cientistas, que a memória das células não está no núcleo, e sim na sua camada externa, ou seja, a memória está na pele. Vamos imaginar, vamos colocar aqui a palavra pele, como se as células tivessem peles. A memória está nas células e elas reagem aos seus pensamentos. Na verdade, ela reage às suas emoções. Como ela reage às suas emoções? Da onde que vêm as emoções? Ela vem dos seus pensamentos. Se você tem um pensamento negativo, quando você tem um pensamento negativo, gera um sentimento. E esse sentimento gera emoção. E ela influencia a sua célula. E aí é que ela aciona o gatilho das doenças. Um outro dado muito importante. Jesus já ensinava 4 palavras fundamentais para você mudar o seu pensamento. E é o segredo para a cura milagrosa, a remissão espontânea. Quais são essas 4 palavras? Amor, compaixão, perdão e respeito. Vou terminar só essa conclusão, depois nós vamos ter que ir em outra live e aprofundar um pouco mais isso, mas é importante isso. A energia que você cria do amor cura todas as doenças. O amor cura. A compaixão, é preciso que você tenha paixão pela vida. Compaixão. É preciso que você resgate a criança interior que tem dentro de você, porque gera entusiasmo pela vida. A falta de entusiasmo pela vida é a causadora das maiores doenças do mundo. Compaixão. A terceira, perdão. Se você não tem o auto-perdão, nós já falamos sobre isso, você não consegue curar, porque a maior parte das doenças vem do campo emocional. E a primeira tática para você ter essa cura é pelo perdão. E a quarta e última é o respeito. É preciso você ter respeito por si mesmo. É respeitar o seu corpo. Boa alimentação, prática esportiva, tudo isso faz parte do respeito. E não só isso, o respeito pela natureza, o respeito pela vida é fundamental. 4 palavras, guardem essas 4 palavras. Amor, compaixão, perdão e respeito. Esse é o grande segredo e é a grande mudança da medicina. Por quê? Só concluindo, tá?
A medicina atual, ela está por dias. Por quê? O médico, a inteligência artificial está substituindo os médicos. Foi feito um trabalho, uma pesquisa esses dias nas universidades, em 2018, chegou à conclusão que a inteligência artificial, ela consegue em 15 minutos acertar 83% dos diagnósticos, quando que o médico desse tradicional, demora o dobro de tempo e só consegue acertar 66%. Ou seja, a inteligência artificial em 2018, se imagine que agora a inteligência artificial vai substituir os médicos logo logo. E também uma outra coisa que os médicos faziam muito são as cirurgias. E hoje a robótica está substituindo praticamente as cirurgias. É lógico que ainda tem os médicos que controlam, né? Parece aqueles jogos, né, de videogame, né? Eles controlam ainda, fazem a operação, mas usando robôs. Quando a inteligência artificial substituir os médicos, aí muitos médicos perderão a sua profissão. Só ficarão os médicos, como disse Galeno, filósofos, porque a sabedoria, a inteligência artificial não substitui. A sabedoria leva você a buscar essas 4 palavras: o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. Olha, essa semana nós iremos aprofundar ainda mais esse assunto. Eu desejo uma semana de muita saúde para todos, uma saúde e que você seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.